Fala, amados irmãos preciosos, queridos de Jesus. Esse é o nosso segundo vídeo, onde nós estamos falando sobre vida de oração. E nós estamos baseados em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O famoso trecho da palavra de Deus, onde nos revela a absoluta necessidade de uma vida de oração. Nós já aprendemos no vídeo anterior por que os crentes devem orar, e falamos que a oração não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Falamos que devemos orar sem cessar, ou seja, com frequência, diariamente, com persistência, com perseverança. Falamos que os homens devem orar em todo lugar, em todo tempo, com mãos santas, sem ressentimento, sem ira, nem animosidade ou contendas, diz a palavra de Deus. Segundo lugar, nós aprendemos que quem providencia o maior exemplo de oração é Jesus de Nazaré. E falamos no vídeo anterior o que é oração. E nós aprendemos que oração é uma disciplina espiritual. A oração é render uma homenagem a um Pai Celeste, onisciente e benevolente. E aprendemos que a oração é gastar tempo, é investir tempo, não gosto de tempo gastar tempo, é investir tempo conversando com Deus. É investir tempo conversando com Deus. E agora nós vamos entrar no segundo momento aqui, onde nós vamos responder a seguinte pergunta: qual deve ser a nossa atitude em oração? Qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura, o nosso posicionamento diante da oração, nessa vida de oração? E a primeira resposta a essa pergunta tremenda está lá em Hebreus 11, 6. Vamos abrir na Bíblia Sagrada, Hebreus 11, 6. Primeira coisa que nós devemos orar com uma atitude de fé. Orar com fé. É muito importante orar com fé. Hebreus 11, 6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Exerça a sua fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê que Ele existe? Você acredita na existência de Deus? E na continuação ele diz: crendo que Ele existe, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu vou buscar Deus. E você vai buscar Deus? Deixe seus comentários aí, o quanto você busca Deus, o quanto Deus é importante na sua vida. Inscreva no nosso canal, dialogue conosco, bata o papo, fale para nós o quão importante essa palavra foi para o seu coração. Deixe seus comentários aqui. Também siga as nossas redes sociais, dá um joinha nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esqueça de seguir o nosso canal apertando aqui para se inscrever no nosso canal. Então, devemos orar com fé, é a primeira resposta de qual deve ser a nossa atitude em oração. Devemos orar com fé, conforme Hebreus 11, 6. Segundo lugar, devemos orar sem duvidar. Está lá em Tiago 1, vamos abrir lá, Tiago 1, versículo 6. Tiago 1, 6. A Bíblia diz assim, vamos ler desde o 5 para poder entender o contexto aqui. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Olha a promessa aqui. Está com falta de sabedoria? Precisa de sabedoria nos dias difíceis que estamos vivendo, de crise econômica, de crise de saúde, de toda essa situação complexa que estamos vivendo. Peça a Deus se você necessita de sabedoria, e ser-lhe-á concedida. É a promessa da Bíblia para mim e para você. Mas aí vem o nosso versículo de destaque: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Peça com fé, sem duvidar. Então nós aprendemos o segundo princípio aqui. Devemos orar com fé, em primeiro lugar. Depois devemos orar sem duvidar. Sem dúvida, com convicção, com certeza. Lembre-se que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Então precisamos pedir sabedoria com convicção, sem duvidar.
sem incredulidade, mas com convicção em Deus. Terceiro lugar, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Você quer ter as suas orações atendidas, irmão? Vai na palavra, agarre-se numa promessa de Deus, que o seu pedido de oração esteja de acordo com a vontade de Deus. Deus nunca vai se contrariar. Se tem uma coisa que Deus é coerente com Ele mesmo, com o seu caráter, com a sua essência, com a sua substância, jamais Deus vai fazer algo que seja contrário à sua lei moral, aos seus ensinos, aos seus princípios, aos seus preceitos. Então, devemos orar de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. Tem muita gente que se frustra na oração porque ora segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Então nós devemos orar, amados, se queremos ter as nossas orações respondidas, se queremos ter uma atitude correta diante da nossa oração, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João 1 João 5,14, olha o que diz a Bíblia Sagrada. 1 João 5,14, a Bíblia diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, ou seja, Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, olha a promessa aqui, Ele nos ouve. Você quer ser ouvido por Deus na sua oração? Peça segundo a sua vontade, sua no sentido dele, de Jesus, porque está se referindo a Jesus. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, nós vemos aqui o apóstolo João com a convicção de que se nós orarmos segundo a vontade de Cristo, com certeza Cristo irá atender o nosso pedido. Então, é muito importante, querido, devemos orar de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Cristo, com a direção do Espírito Santo. E a palavra de Deus é a sua vontade, e a sua vontade é a palavra de Deus. Então, ore em cima da palavra, irmão. Se aproprie da palavra. Quando conhecemos a vontade de Deus e acrescentamos, se for da tua vontade, isto anula a nossa oração. Mas, se nós tivermos a convicção de que aquilo que Deus disse na sua palavra é a vontade de Deus, só lê em cima da sua palavra. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Você não precisa nem colocar um acréscimo adicional, se for a tua vontade. Se está na palavra, é a vontade de Deus. Pode ter convicção, ore em cima da palavra. A palavra de Deus é a sua vontade, e a sua vontade é a sua palavra. Amém? E por último, devemos ir ao Pai através de Cristo, no poder do Espírito Santo. Essa é a teologia da oração. Você ora ao Pai, em nome de Jesus, seu Filho, no poder do Espírito Santo. Devemos ir ao Pai através de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Cristo, o homem, Ele é o nosso intercessor, o nosso mediador. É o que diz Hebreus 7:25. Hebreus 7:25 fala sobre isso. Eu vou ler para vocês. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E aqui está falando desse intercessor que é Jesus de Nazaré. Jesus sempre, Ele vive sempre intercedendo por nós junto ao Pai. Ore a Deus com essa confiança, que você tem um advogado à direita de Deus Pai. Você tem um intercessor à direita de Deus Pai. Esse intercessor é Jesus de Nazaré, o maior ser desse universo. O centro do universo é Jesus de Nazaré. Por meio dele, para ele, para a glória dele foram criadas todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos, diz a palavra de Deus. Jesus é o centro. E esse centro do universo é o nosso advogado, é o nosso intercessor junto ao Pai. Então, qual deve ser a nossa atitude em oração? Primeiro, devemos orar com fé. Segundo, devemos orar sem duvidar. Terceiro, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. E em quarto lugar, devemos orar ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Lembrando que Jesus é o nosso intercessor. Amém? Quinta pergunta para nós respondermos. Quais são os obstáculos à nossa oração? Quais são os obstáculos à oração? É uma das perguntas muito importantes que eu e você precisamos compreender. Primeiro obstáculo:
é quando você pede mal, né? Pede de maneira errada, equivocada, desalinhada com o céu, desalinhado com a palavra de Deus. É o que diz Tiago 4,3. Muitas vezes nós não recebemos porque pedimos de maneira errada, com o coração errado, com a motivação errada, debaixo de cobiça, avareza, inveja, ciúme, indiferença, sentimento de vingança, retaliação do outro. Oramos para que caia fogo do céu, né? Igual aquele episódio de João, lá Tiago e João, que pediram ao Senhor: Senhor, você quer que a gente peça que desça fogo do céu sobre eles, porque eles não nos aceitaram receber na sua terra? Jesus falou: vocês não entenderam de que espírito eu sou, de que espírito nós somos. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele enviaria anjos no meu lugar, mas não é isso. O Filho do Homem não veio para julgar, para condenar, mas veio para salvar. Então, quando a gente ora de maneira errada, com motivação errada, Deus não atende. É um obstáculo à oração. Então, mais importante do que aquilo que eu falo na oração, é o porquê o meu coração me levou a falar aquilo que eu estou falando. Então, peça corretamente, porque pedir mal é o primeiro obstáculo à oração. Segundo, motivos errados. Como eu falei, a motivação está errada, e isso pode se tornar um obstáculo à oração. Você está pedindo, por exemplo, o marido da fulana de tal. Deus não vai ouvir essa oração. Motivação errada, totalmente equivocado, seria adultério. Jamais Deus vai tirar o marido da fulana para dar para você. Sua motivação errada, equivocada, é um pedido mau, como diz Tiago 4,3 e Mateus 6, de 5 a 8. Se você pedir com o coração errado, com a motivação errada, querendo o marido da fulana, Deus não vai atender. É uma oração totalmente esdrúxula, escusa, com motivação poluída, apodrecida. Deus não vai atender motivações erradas. Terceira obstáculo da oração é a soberba. Você chegar na oração com soberba, com arrogância, né? Como aquele exemplo do fariseu que chegou diante do Senhor, né? Com arrogância, com soberba, e o publicano não, ele batia no peito, abaixava a cabeça, nem levantava a cabeça diante do Senhor e falava: "Sê propício a mim, pecador". E Jesus diz: qual dos dois que saíram de lá do templo com a salvação, com a regeneração, que saíram dali abençoados? Com certeza foi o humilde, o publicano, que nem olhava para o céu e se sentia indigno, se sentia pecador, mas estava contrito, humilhado, quebrantado diante do Senhor. O soberbo, que dizia: eu não sou igual o fulano ali, o publicano, orgulhoso, prepotente, soberbo, arrogante, saiu dali sem perdão dos seus pecados. Então a soberba é um dos grandes obstáculos à nossa oração. E tem muito crente soberbo, arrogante, altivo, orgulhoso. Tem demais, em todas as esferas, em todas as posições eclesiásticas que você pode imaginar. Até porque a religiosidade, ela pode ser um dos grandes agravantes da soberba e do orgulho. Pode gerar esse sentimento de justiça própria, de que você é o santarrão, de que você é o perfeito e o outro é o ferrado, é o pecador, é o que vai para o inferno, é o condenado. Toma cuidado, querido. A soberba é um outro obstáculo terrível na sua oração. É o que diz o Salmo 138, versículo 6. Olha o que diz o Salmo 138, versículo 6. Diz assim a Bíblia Sagrada: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Ou seja, se você quer ficar longe de Deus, continue na soberba, na arrogância, na altivez. Agora, se você quer estar perto de Deus, ser atento, né, ouvido por Deus, seja humilde, conforme diz o Salmo 138, versículo 6. Outro obstáculo à oração é o pecado, a iniquidade. Está lá em Isaías 59, vamos ver Isaías 59, versículo 2. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado é um obstáculo na nossa oração. O pecado na nossa vida, quando nós não abandonamos, não arrependemos,
não mudamos de vida com relação ao pecado, pode ser um grande estorvo, né? Um paredão entre os céus e a terra. A Bíblia diz aqui, as iniquidades, né? Claro que aqui nós estamos falando não é de erros ocasionais, mas de erros contínuos, cíclicos, ciclo de derrota na vida da pessoa que não se arrepende, até chora, né? Vive ali debaixo de um remorso, de uma culpa, mas não se arrepende, não muda, continua na iniquidade. A iniquidade é um estado de corrupção, de condenação eterna, de pecado contínuo. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, é o que diz Isaías 59:2. Então nós temos que ir correndo para os pés de Jesus, com humildade, quebrantamento, humilhação, arrependimento e abandono do pecado, para que daí então esse paredão entre os céus e a terra seja rompido, quebrado, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a unção de Deus misericordioso, o sangue de Jesus venha sobre as nossas vidas, tirando esse obstáculo à oração que é a iniquidade. Ok? Provérbios 28:13 também fala: o que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a iniquidade é um dos grandes obstáculos à oração. O quinto obstáculo é um espírito que não perdoa. Um espírito que não perdoa é um dos grandes obstáculos à oração. Está lá em Mateus 18:21, né? Ali tem aquela parábola, fala ali, é todo um capítulo que fala sobre o perdão. E a Bíblia diz que se do íntimo do nosso coração nós não perdoarmos as ofensas daqueles que nos prejudicaram, ou aqueles que nos feriram, né? Que produziram qualquer injustiça, ofensa contra nós, também vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas ofensas. Ou seja, um espírito que não perdoa, um espírito amargurado, um espírito ressentido, o espírito que abriga ira, ressentimento, mágoa, não perdoa, irmão, não vai ter o perdão de Deus, é um obstáculo à oração. 1 Pedro 3 também fala que o marido que não vai lá e conserta com a mulher que não vai lá e conserta com o marido, não reconcilia, não restaura, as vossas orações são bloqueadas, são impedidas nos céus. E Deus não escuta a oração por causa da falta da reconciliação, do perdão, da graça entre o casal. Então primeiro conserta, primeiro reconcilia, primeiro restaura na terra, para que seja restaurada a graça, o perdão e a bênção de Deus dos céus sobre a terra. O sexto obstáculo à oração é a amargura, que nós já falamos aqui. Hebreus 12:15-17 também fala sobre isso, que a amargura contamina muitos, a amargura perturba, a amargura impede o fluir da graça de Deus nas nossas vidas. Se eu fosse você, não ficaria longe do perdão, da graça e da reconciliação. Então a amargura é um dos grandes obstáculos à oração. Hebreus 12:15-17, aqui cita nesse trecho o exemplo de Esaú, que se tornou um profano, um imoral, porque abrigou rancor, amargura no seu coração, e que se vingar do seu irmão por haver ele, Esaú, desprezado a herança, né, espiritual do seu pai, e Jacó se apropriou dessa herança e recebeu a bênção do seu pai. Outra coisa que é um obstáculo à oração são os ídolos no coração, querido. Quantas pessoas têm ídolos no coração? Cobiçam algo do outro, um objeto material, uma coisa. Ou então, né, tem um ídolo no coração, seja dinheiro, posse, status social, qualquer coisa, querido, uma bicicleta, o seu filho, o seu cônjuge, o seu marido, a sua mulher, seu pai, sua mãe. Tantas e tantas pessoas abrigam ídolos no coração. É o que fala lá em Ezequiel 14:3. A Bíblia Sagrada fala sobre isso. Ezequiel 14:3. Olha o que a Bíblia fala: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Olha só, como é que você quer orar, pedir algo de Deus se você tem um ídolo no coração? A Bíblia diz: acaso permitirei eu que eles me interroguem, me perguntem, que peçam algo para mim?
Primeiro, tira o ídolo do seu coração. Seja cobiça, inveja, ciúme, avareza, que é amor ao dinheiro, cobiça, concupiscência, pessoas, objetos, carro, moto, qualquer coisa que você coloque que tire o primeiro lugar de Deus e coloque qualquer coisa nesse primeiro lugar, isso se torna um ídolo no seu coração e se torna um obstáculo à sua oração para com Deus. E outro obstáculo é a mesquinhez, né? Ou seja, a pessoa pão dura demais, avarento, que ama o dinheiro. Está lá em Provérbios 21:13 sobre esse problema da mesquinhez. Outra coisa terrível que também é um obstáculo à oração são as dúvidas, né? Quando você duvida, a incredulidade é um obstáculo à oração. Nós já lemos em Tiago 1, de 5 a 7. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá, sem impedimento nenhum, mas peça com fé, sem duvidar, porque o homem que duvida é igual à onda do mar, né? Cambaleando, sobe e desce, inconstante. Nós não podemos ser inconstantes, não podemos duvidar, temos que ser convictos naquilo que estamos falando através da oração. A oração não é só palavras lançadas no vento, são palavras precisas, eficazes, em tempos oportunos, crendo naquilo que nós estamos falando, para que aí sim essas palavras se tornem poderosas no mundo espiritual e Deus atenda o nosso pedido, o nosso clamor, o nosso chamado, a nossa intercessão, o nosso comando, no sentido quando for a demônios, né? Com demônios a gente não pede, a gente comanda. Com os anjos nós pedimos a Deus que nos envie anjos para derramar a sua glória, graça e operar maravilhas a favor daqueles que vão herdar o reino dos céus. Amém? E o último obstáculo à oração são os erros nas relações com os outros, né? Ou seja, algo que você fez de ruim para alguém ou algo que alguém fez de ruim para você, que não reconciliou, não restaurou, não restituiu, não foi lá e consertou, pode ser um obstáculo à sua oração, conforme eu falei. Está lá em 1 Pedro 3,7, aqui cito o exemplo do marido que tem as suas orações não respondidas porque não se acertou com a sua mulher, não coabitou com ela, como diz aqui, com inteligência, com sabedoria, com graça, considerando ela como um vaso mais frágil, como um ser mais frágil, precisa ser protegida, guardada e cuidada à luz da palavra de Deus. Amém? Então, todos esses são obstáculos à oração. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento, maturidade espiritual. Continue conosco, deixe seus comentários, fale aqui nos nossos comentários alguma experiência que você teve sobrenatural com a sua vida de oração. Nós queremos ouvir você. E perguntas, qualquer coisa que você tiver para nos falar, deixe seu comentário, siga-nos nas redes sociais, o link está aqui. Continue conosco, a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Beijo, a paz, amém.